Sejam muito bem-vindos a mais um Papscast. Conectando pessoas ao sucesso. Eu sou Joana Carneiro. Eu sou Rogério Liani e hoje nós estamos recebendo uma pessoa aqui que vai falar um pouco sobre saúde mental. Mas uma coisa que eu confesso que eu fiquei... Primeira coisa assim, não sabia nem que isso existia, ou sabia que isso existia, mas nunca imaginaria que isso poderia chegar tão próximo da gente aqui. Depois eu vou até perguntar sobre isso aqui, e já divagando, mas saúde mental com relação ao desenvolvimento, ao aprendizado do cérebro, no sentido de neuromodulação. É isso? Agora eu acertei, expliquei bem, mas se quiser explicar melhor, fica à vontade. Seja bem-vinda, Miri. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, né, com o público aí. E sim, acertou. A neuromodulação, a gente trabalha essa parte da performance cerebral. Então, é muito importante quando a gente consegue olhar para isso e melhorar o funcionamento do cérebro como um todo. Então, a gente trabalha com saúde mental, funcional e integrativa e a neuromodulação não invasiva e o neurofeedback. Mas também é importante frisar que pode auxiliar em algumas doenças, né? Sim, ele também auxilia em doenças já instaladas ou para prevenir doenças. Então, no caso, lá na clínica, a gente é uma clínica de psiquiatria e neuromodulação. Então, a gente atende pessoas com ansiedade, depressão, TDAH, autismo, Alzheimer, fibromialgia. É uma gama bem grande. Sequelas de AVC, sequelas de Covid, todas neurológicas, né? Então, e também para prevenir doenças. Por exemplo, o que é a prevenção de doenças? No caso de uma pessoa que, eu tô com uma insônia. A insônia, ela é um sinal de que algo não está dando certo ali, tem alguma coisa que precisa ser regulada. Então, a gente consegue prevenir uma depressão, uma ansiedade, tratando esse sintoma que já está aparecendo. Então, a gente consegue mapear o cérebro da pessoa e entender o que está acontecendo para essa insônia estar ali. Quais são as alterações cerebrais que já estão instaladas ali, que a gente consegue ver isso em tempo real no cérebro. É muito interessante. Nossa, que... várias perguntas. Primeiro, vamos começar do começo. Mini, como é que você foi para essa área? Como é que você... eu sempre gosto da pergunta, como é que você chegou até aqui? Mas o que a vida te levou a trabalhar com neuromodulação? Porque acho que só tem você em Cascavel que faz isso, ou na região que faz isso. Sim, sim. Como é que é isso? Como é que você chegou até aqui? Então, Rogério, já trabalho na área da saúde há 20 anos. Eu sou farmacêutica e bioquímica. O meu marido é psiquiatra e há 8 anos atrás eu fiz essa transição de carreira. Então, eu comecei a fazer uma pós-graduação, uma especialização em neurociências e performance humana. E fiquei apaixonada, né? Então, e tudo foi se conectando, porque eu tive um laboratório de análises clínicas por 10 anos. Nossa. E hoje eu trabalho com saúde mental funcional e integrativa. Então, tem a ver com essa parte orgânica, com exames laboratoriais também, para a gente olhar o todo, para a gente analisar o organismo como um todo da pessoa. Só para tentar explicar a funcional integrativa, e porque quando eu recebo essa informação, para mim, eu tenho que digerir muito bem ela. E eu vou tentar digerir com todo mundo aqui escutando. Eu falo funcional integrativa. Eu pego um exame de sangue, eu pego outros exames, talvez outras complexidades, doenças que eu tenho, e eu levo e você tenta integrar tudo isso para saber se o teu cérebro existe alguma sequela, consequência ou até o início de alguma doença ali. Seria mais ou menos isso quando você diz funcional integrativa? Isso. Como a gente trabalha com saúde mental, o que a gente tenta olhar? Não só para o cérebro, mas para o funcional e integrativo, ele quer dizer que a gente olha para o todo. Então, para onde que a gente olha? Para a saúde física, para a saúde mental, e para os hábitos e rotinas que essa pessoa tem, para ver se isso está influenciando na saúde mental dela. Porque nós somos seres integrais, não tem como ser isoladamente, né? Não é só cérebro, não é só corpo, não é só
alma, espírito, não. É tudo integrado. Então, a gente precisa olhar para esse todo para o nosso paciente ter um resultado realmente eficaz. E eu não sei se vocês perceberam, mas ultimamente as pessoas estão, os médicos, os tratamentos, enfim, é tudo muito isolado, né? Um cuida do dedo, outro cuida da mão, outro Cada vez mais cuida... especializado, né? Um cuida, sabe? Então a gente tá tentando voltar com isso, de olhar para esse todo. O funcional integrativo quer dizer isso, olhar para o todo. Tá, então vamos supor assim que, hipoteticamente, tem uma pessoa, hipoteticamente, que tem muita enxaqueca, Consulta hipoteticamente, não toma um gole de água, só toma Coca-Cola, não faz nenhum exercício, tá de férias aí, fazia pilates, mas agora não está fazendo. Mas é hipoteticamente, não é ninguém que a gente conhece assim. Assim, trabalha bastante, tudo mais, e tem bastante enxaqueca. Tem o que fazer, tipo assim. Tem muito o que fazer. Primeiro é parar de tomar coca. Tem muito. Mas é muito legal, porque assim, quanto mais alterações tem, mais chance você tem de ajudar a pessoa. Porque às vezes, Lógico. porque pequenas mudanças na rotina, entendendo o contexto da pessoa, trazendo consciência para ela, mostrando, fazendo esses exames de sangue para ver como que está o organismo como um todo, quais são as consequências que estão causando, você vai trazendo consciência para a pessoa. E a pessoa não vai mudar de uma hora para outra, mas ela vai começar a despertar para isso. Então, a gente fala que com o mapeamento cerebral, a gente consegue mostrar, isso é palpável. Então, a gente usa a tecnologia da eletroencefalografia para mostrar para a pessoa, olha, você está com essas alterações, o que fez ver essas alterações? Provavelmente hábitos, rotinas, estilo de vida que levou a essas alterações. Ou alguma doença, por exemplo, uma neurodivergência, um TDAH, um autismo. O cérebro, ele é um funcionamento diferente. Mas tem casos que é simplesmente por rotinas e hábitos disfuncionais que levaram àquela alteração. Então, não adianta eu fazer uma neuromodulação no cérebro, colocar um monte de eletrodo lá e a pessoa não mudar os hábitos. Porque se ela não mudar os hábitos, enquanto ela está fazendo o tratamento, talvez ela tenha uma melhora. Mas depois que ela parar, o que vai acontecer? Vai voltar, porque o nosso cérebro ele adquire padrões. E o que acontece? Um padrão, para ser mudado, ele precisa de 3 a 4 meses ali para mudar um padrão, você fazendo algo diferente. Então, a neuromodulação, ela está acontecendo o tempo inteiro na nossa vida. Então, se você não faz exercício hoje, você começa a fazer exercício, algo ali no teu cérebro vai mudar. Entende? Que doideira. É muito louco isso e é muito interessante. Eu sou apaixonada, né? Eu sou suspeita. Mas você entende que tudo que você fizer de mudança vai refletir? Vai refletir no teu cérebro, vai refletir no teu corpo, vai refletir em tudo. Nossa, e como é que isso funciona com relação a, primeiro, as neurodivergências, que você falou que o cérebro funciona de uma forma diferente? Existe um ganho escalonado? Porque me parece que isso é meio... Nossa, eu vou usar um termo aqui, mas eu vou fazer um aspas aqui, que eu sou publicitário, tá? Me parece que isso é meio mecânico. Ou seja, quando eu quero dizer mecânico, eu quero dizer o seguinte: a fisioterapia, eu tô lá fazendo fisioterapia, eu boto um choque, ela vai... Isso é mecânico, não é algo que... é uma sensação. Não, é mecânico. A neuromodulação é mais ou menos assim, a pessoa talvez não tenha consciência de que ela tá melhorando, inclusive. O que acontece? A gente tem lá na clínica 2 técnicas. A gente tem a neuromodulação não invasiva, que é por estímulo elétrico em áreas cerebrais específicas, porque cada área do nosso cérebro tem uma função. Então, dependendo do mapeamento que a gente fez, a gente consegue montar um protocolo específico para aquele paciente. Então, vamos falar aqui em TDAH, por exemplo, que você falou das neurodivergências. Vamos falar em TDAH. Uma pessoa com TDAH clássico, que existem mais de um tipo de TDAH, mas um TDAH clássico, ele vai ter uma frequência mais baixa na parte frontal do cérebro,
que é justamente a parte executiva, planejamento, organização. Então, o que acontece? Se ele tem uma frequência mais lenta nessa área do cérebro, consequentemente, ele vai ter menos foco, ele vai conseguir se concentrar menos, ele vai ter dificuldade de se organizar, ele vai ter algumas dificuldades na vida ali por conta desse funcionamento. Quando a gente faz um mapeamento e identifica isso, o que acontece? A gente consegue trabalhar essas áreas específicas do cérebro. Então, a gente coloca o eletrodo na área específica que a gente quer trabalhar e ele vai fazer um estímulo. O que ele vai fazer? É como se ele estivesse recrutando neurônios para agir naquela área específica do cérebro. Tipo, o choque entra lá, vamos, se mexe, se mexe, se mexe, se mexe. Faz eles movimentarem. Faz eles se conectarem. Que doideira. Porque não é que não tem neurônio ali, mas eles não estão se conectando. Não tem sinapse. Não tem sinapse, isso mesmo. Então, quando a gente começa a estimular, aquela área do cérebro começa a ficar mais ativa. A neuromodulação, ela pode ser feita com medicamento, só que ela é uma neuromodulação química. Com os aparelhos... De certa forma invasiva. Ele tem efeitos colaterais, não vou Sim. dizer invasiva. Tem casos que é necessário medicação, né? Sim. A gente pode fazer o tratamento em conjunto, com medicação ou sem medicação. Mas o que acontece? Com os aparelhos que a gente usa lá, a maior vantagem é o quê? Não ter efeitos colaterais. Atua realmente Naquele ponto que você quer trabalhar e não tem efeito colateral. Entendeu? Então, por isso que tem esse lado. E aí, você falou de, eu vou sentir, a pessoa vai perceber que está melhorando. Na primeira sessão, não. Mas depois de algumas sessões, nas coisas normais do dia a dia, quando você vê, você começa a fazer as coisas diferentes do que você fazia. As pessoas ao redor começam a perceber que você não faz mais certas coisas. Por exemplo, no caso do TDAH, a pessoa começa a se concentrar mais, lembrar das coisas, começa a se organizar mais. Caramba, e eu te perguntei, assim, se a pessoa tem até consciência de que ela tá... Porque acho que você postou até um caso sobre isso no Instagram, falando de uma pessoa, de uma paciente que você atendeu, de que ela não tinha... Eu não sei qual que era a complexidade dela, mas ela não tinha consciência de que ela tinha melhorado. Mas a família olha e fala assim, agora, sei lá, ela senta sozinha. Que pega uma pessoa que às vezes não consegue caminhar, não consegue andar, não consegue comer sozinha. E aí você tem o fato de comer sozinho é algo que vai representar muito para aquela pessoa. E ela não tem consciência de que agora ela tá fazendo aquilo. Sim. Esse caso em específico é uma paciente que veio de Foz do Iguaçu, indicada por um psiquiatra. E como que é? Ela tem 32 anos, mas ela tem uma deficiência mental grave. E autismo. Então, ela é uma pessoa verbal, ela fala, né? Mas a consciência dela é bem baixa. Se a gente ela não tem, assim... É diferente de uma pessoa de 32 anos. É como se ela tivesse 10 anos. É como se fosse uma criança. Uhum. Então, tem todo o cuidado da mãe, da família, que tem que estar sempre... Junto o tempo inteiro. E o que a mãe relatou? Ela tinha muita ansiedade. Tanto que ela se automutilava, ela arrancava o cabelo, arranhava a cabeça. Quando ela chegou a primeira vez, ela estava toda machucada. E aí, o que aconteceu? Conforme foram passando as sessões, ela não precisa ter essa consciência, porque para ela, eu não expliquei o que estava acontecendo. A gente simplesmente foi fazendo as sessões de uma forma mais lúdica, interagindo com ela, colocamos o aparelho, teve que ter toda uma adaptação para ela deixar colocar o aparelho, tudo isso. E aí, aos pouquinhos, a mãe começou a falar, olha, antes estava muito difícil para eu dar banho nela. Ela não queria, ela ficava agressiva, nunca chegou a bater na mãe, mas empurrava, ficava agressiva. Agora, ela não faz mais isso. Nossa, é um ganho maravilhoso para a família, no caso, né? Sim. Começou a aprender coisas, ela vai na PAI. Então, ela começou a desenvolver mais. Que legal. Nossa, que ganho maravilhoso. Então, quer dizer, pessoas que têm qualquer problema, vamos dizer, qualquer condição que a pessoa tenha com relação à saúde mental, ela pode procurar. Eu tô me sentindo ansioso. Desde que eu tenho um diagnóstico, alguma coisa assim, como é que eu faço para, ir até você, te procurar? Precisa de um diagnóstico? Ou ela não necessariamente chegar... tem que ter um diagnóstico. Quando já tem um diagnóstico, a gente já consegue trabalhar mais específico.
né? Mas, digamos que a pessoa venha até a gente para buscar uma ajuda. Sei lá, tem uma família que está percebendo que o filho está muito irritado, muito agressivo, muito compulsivo, com comportamentos compulsivos. E tem gente que tem uma resistência à questão de psiquiatra, neurologista, de uso de medicamento. E tá tudo bem, a gente vai atender esse paciente, acolher, se for o caso, a gente vai orientar para ser feito um tratamento em conjunto com o neurologista ou com o psiquiatra. Mas pode vir e a gente faz esse mapeamento do cérebro, entende o que está acontecendo nesse cérebro e aí faz essa orientação. Se for o caso da gente tentar só com a neuromodulação, a gente tenta antes. Mas se não, a gente orienta para buscar também um tratamento em conjunto. É importante dizer que você é uma profissional da área da saúde, que você também conhece com relação ao aspecto e existe um psiquiatra na clínica para poder dar um suporte também, caso seja necessário, né? Isso é muito importante, porque por mais que não seja paciente dele, né, não venha encaminhado por ele, é meu marido, então eu acabo trocando, né, Claro. toda essa informação, perguntando, tirando dúvida, ele me orienta também, a gente Uma discute os clínica casos, integrativa, né? a gente discute os casos, então é bem importante essa parte, sabe? Até porque eu acho que até para o seu marido é algo muito vantajoso, porque existe algo que não tem um químico envolvendo por trás. Você é farmacêutico, você falou no começo, né? Sabe que todo o químico que a gente acaba colocando no corpo, ele vai ter um efeito colateral daquilo, né? Então, sei lá, eu tô dizendo até porque segunda-feira eu travei minhas costas. E eu tava tomando Torcilax, tranquilo. Só que eu parei de tomar Torcilax porque tava acabando com o meu estômago, eu tava conseguindo dormir. Você vê o efeito Então, colateral. é o efeito colateral. Aí eu falei, eu prefiro ficar com dor nas costas, pelo menos eu durmo, do que tomar o medicamento. Não tô falando pra você, né, não tomar esse medicamento. Procura um médico da sua confiança, enfim. Mas vamos lá, eu tenho mais Mas uma... tem gente que tem efeito colateral. Tem gente que tem efeito e tem colateral, gente que não mas- tem. E tem gente que não E tá tem. tudo bem. E tem gente que precisa de medicamento. Eu não sou contra medicamento, É, tá? isso mesmo. Tem gente que vai precisar e talvez vai precisar a vida toda. Mas o que acontece? Tem muitos casos que vieram indicados do psiquiatra, não só do meu marido, outros psiquiatras, mas que a gente conseguiu fazer o quê? Reduzir dose de medicamento. Então, as pessoas começaram a ter esse olhar e começaram a voltar a enxergar a beleza na vida e conseguiram reduzir essa dose. Porque o medicamento, não sei se vocês já conheceram alguém que tem uma depressão grave ou uma síndrome Não. de pânico, algo assim mais grave. A pessoa praticamente não tem vida. Não. Assim, é. ela fica Eu isolada, imagino. ela não consegue fazer muitas coisas, às vezes tem que se afastar do trabalho. Então, quando a gente une essas técnicas, que também é interessante quando se trabalha em multidisciplinar, com psicoterapia, com nutricionista, com, sabe, esse arsenal de... É como se fosse uma caixa de ferramenta. O medicamento é uma das ferramentas. Perfeito. Mas, às vezes, com uma ferramenta, você não consegue construir algo. É Você isso precisa aí. de várias ferramentas. Perfeito. Então, quando você une tudo isso, você acaba tendo um resultado muito melhor. Que legal, nossa. Vamos lá, eu tenho mais perguntas. Vamos supor o seguinte, que a gente falou até agora em casos de neurodivergência de doenças. Então eu tô indo buscar porque tem um problema que me atrapalha. Mas vamos supor o seguinte, eu vou para uma outra linha que talvez eu até goste também. Performance. Vamos supor o seguinte, eu vou fazer uma prova importante daqui a 60 dias, nesses 60 dias que estão vindo, eu preciso estudar muito, eu preciso que tudo, sei lá, tudo que eu leio, é possível fazer algo nesse sentido? Porque a gente está mexendo com a nossa grande máquina aqui, que é o cérebro, né? É Sim. possível fazer algo nesse sentido para lidar com performance também? Super possível. E, inclusive, o neurofeedback, que é a outra técnica que a gente usa lá na clínica, ele é especificamente para isso. Ele começou a ser usado há muitos anos atrás para melhorar a performance de atletas de alto rendimento. Pra você ter ideia, eles Caramba. usavam para isso. Para quê? Porque quando a pessoa tá com a função cerebral ali regulada, o que acontece? Ela consegue concentrar melhor,
ela consegue gravar melhor os conteúdos, ela consegue não ter ansiedade, por exemplo, o que acontece com muitos casos que hoje a gente atende lá na clínica? Eu estou estudando há 3 anos para um concurso, chega na hora da prova, eu não consigo, porque eu fico nervoso, porque, entendeu? Então, a gente trabalha todo esse cérebro e o que é mais legal, cada pessoa é individualizado o tratamento, não é um tratamento para todo mundo. É para performance, mas eu vou analisar o que o teu cérebro vai me mostrar com a tecnologia da eletroencefalografia. Isso é palpável, a gente consegue ver isso. A gente vai analisar esse padrão cerebral, vai montar o protocolo e vai fazer com o objetivo que a pessoa quer. É a mesma coisa que você pegasse a minha dor nas costas e falar assim, eu vou criar um remédio pra você que não vai fazer mal pro teu estômago. Isso. Específico pra você. Isso. Ou então pegar o meu cérebro, mudar alguma coisa pra eu não ter mais enxaqueca. Isso aí. Mas enxaqueca, por exemplo, é algo que é muito interessante, assim. Eu tive enxaqueca por muitos anos. E o que acontece? Eu só melhorei realmente, hoje eu digo que eu me curei da enxaqueca, quando eu comecei a olhar para várias coisas. Não foi só a neuromodulação foi uma das coisas que eu fiz, mas foi a alimentação, foi a questão do estresse, do exercício físico, foram várias coisas. E na parte da performance também. Sim. Para uma pessoa performar, o que ela precisa? Ela não é só ficar estudando, 18 horas por dia. É, isso aí. Se ela não olhar para o todo, se ela não tiver uma nutrição adequada, como que o cérebro vai fazer as sinapses, vai fazer as conexões? Se não tiver movimento, como que o corpo vai tirar aquela energia em excesso que está ali dentro? Ele precisa do movimento, do exercício. Então, tudo isso a gente vai orientando e adaptando. Às vezes a pessoa vai performar muito mais se ela pegar a cada 3 horas que ela estudar, ela sair e caminhar 10, 15 minutos. A gente vai orientando tudo isso. Cada caso é um caso. Por isso que eu te falo que não tem como ser generalista. Tem que olhar pro indivíduo, os hábitos dele, as rotinas dele e ajustar o que é necessário para aquele caso. Cara, fiquei pensando até aqui que eu tomo remédio pra pressão já, né? Tenho 41, tô tomando remédio pra pressão. Eu fiquei pensando, será que o meu remédio da pressão não tem a ver com a ansiedade? Que se eu fizesse uma neuromodulação, talvez eu poderia eliminar o meu remédio pra pressão junto com o cardio, daí eu diminuir a dose, pegar um remédio mais tranquilinho pra eu poder... Olha, eu vou te falar que o estilo de vida, ele transforma. Então, se você olhasse para o todo, eu tenho certeza que talvez você não conseguisse largar o medicamento da pressão, mas reduzir dose eu tenho certeza. Eu já tive vários pacientes que conseguiram reduzir dose de remédio. Nossa. Onde é que eu assino? É pra fazer Onde é que eu agora. assino? Aqui, pode botar aqui. Vamos fazer um evento ao vivo agora aqui, vamos fazer Mas eu sofro muito com enxaqueca, mas eu sei que a parte ali que eu falei que eu não tomo água é brincadeira. Eu tomo 10 ml, com certeza. Mas a gente entrou ali, eu pensei, não, vamos fazer alguma coisa que eu gosto, porque eu não gosto muito de academia, né? Daí achamos a opção ali do Pilates, daí eu gostei, daí fomos na opção do Pilates. Daí eu fui no neurologista, daí ele, mas não é o suficiente o Pilates, né? Porque você tem que fazer algum cardio. Aí, o único, assim, mais cardio que eu tava fazendo, eu acompanho a nossa neném na natação dos bebês. Mas é 40 minutinhos ali, uma segunda-feira, né? Uma vez na semana, que é na segunda-feira, né? Então, aí fomos pra medicação. Porque chega uma hora ali que é insuportável. E tem coisas que eu não consigo controlar, né? O estresse é uma que, por enquanto, eu não tô conseguindo controlar. Mas a alimentação eu já consigo. Tem coisas que eu sei que eu não posso comer. Tipo, pipoca pra mim não tem como. Geralmente tem os alimentos que são mais inflamatórios, que acabam... É como se fosse uma inflamação no cérebro, por isso que dá enxaqueca, é uma neuroinflamação. O que eu sinto é isso, e que tá cada vez pior. Eu sinto que a minha cabeça arde. Você não sente que parece que tá inchado, parece que tá... Isso. Vai explodir, assim, parece que vai explodir... parece que o olho vai explodir e parece que essa parte da cabeça arde. Sabe quando você arranha assim e joga álcool? Sim. Imagina isso no seu cérebro. E isso é o seu cérebro dando sinal pra você. O nosso corpo, o nosso organismo é incrível. Deus criou tudo perfeito. Ele vai dando sinais. Insônia é um sinal, enxaqueca é um sinal, dor nas costas é um sinal. Tudo são sinais pra gente. Essa dermatite é um sinal. Dermatite, alergia, rinite.
Tudo. São sinais que o nosso corpo está nos dando. Só que a gente tem a tendência ao quê? Amanhã eu vejo, depois eu vejo, entendeu? E aí vai passando e vai piorando. Foi numa dessa porque daí chega uma hora que eu não aguento mais de dor e eu vou no médico, no pronto-socorro, e eles me dão um remédio na veia até passar, né? Vai várias bolsinhas ali. E foi numa dessa que o médico falou, eu já te atendi 3 vezes. E tipo assim... No último mês. Tipo assim, ele chegou pra mim e falou, eu já te conheço, eu já te atendi 3 vezes. Tu tem que ir num neurologista. Daí eu falei, tipo... Tá bom, né, doutor? Vou lá, né? Daí ele falou assim, olha, te recomendo esse aqui. Ele me recomendou o doutor Álvaro, ele da Neuroclínica. E daí agora ele me passou uma bateria de exames. Isso aí. 2 páginas, assim, de exame de sangue, mais uma ressonância magnética. Tamo lá fazendo exame. Mas e aí, o que eu vejo, assim, hoje? Que as pessoas querem pílulas milagrosas. Sim, entende? não era isso que eu queria. A gente quer. Eu quero pílula milagrosa Eu achei também. que eu ia chegar lá no doutor Álvaro e ia falar assim, oi, tudo bom? Esse médico aqui me atendeu 3 vezes lá na policlínica e ele mandou eu vir aqui. Porque se ele mandou... Mas você mandou, mesmo, você tem uma frase, você fala assim, ó, se inventassem uma pílula que não não precisasse ir na academia, eu ia tomar. Eu ia esquecer de tomar. Você falava assim, com certeza eu ia esquecer de tomar. Não, mas eu ia comprar e ia esquecer de tomar. Mas eu achei que eu ia chegar lá no doutor Álvaro, ia chegar com encaminhamento e ia falar assim... Viu? Ele ia te dar uma pílulazinha, ele você ia tomar e ia parar. Tá aqui na gaveta. Inventaram esse aqui novo, aqui, ó. Uhum. Eu achei que ele ia falar assim, não, menino, tá aqui na minha gaveta, aqui, ó. Quando acabar, você volta aqui e busca mais, Então, boba. deixa eu te falar uma coisa. Tava na sua gaveta? Vou te decepcionar. Não tem essa. Não existe milagre. Eu não acredito que tudo resolve com alimentação. Existe milagre. Existe milagre, mas só quem faz é Deus. E se a pessoa tiver fé o suficiente. Eu sempre falo isso para meus pacientes. Isso aí. Porque senão, não existe. Existe sim você olhar para o que está acontecendo, o que está causando isso. Porque a enxaqueca, você tomar um remédio lá para diminuir a dor de cabeça, não vai curar. Não. Vai só mascarar, vai aliviar, é um alívio imediato. Mas o que causou isso, entendeu? Você tem que olhar para o que causou isso. É isso, é para todas as áreas da nossa vida. Tudo. Se eu tô com um problema financeiro, se eu tô com um problema... eu tô indo mal na faculdade, tô estudando e tô indo mal na faculdade. O que causou aquela nota ruim? O meu comportamento, Perfeito. O que eu fiz naquele período. Né? O professor fala isso, né? A gente tem escola, a gente pode falar isso, né? O aluno fica assim, você me deu uma nota ruim. Não fui eu que tirei uma nota ruim. Foi você que tirou uma nota ruim. E a tendência é a gente culpar o outro, né? Eu não dei nada. Isso aí é mérito seu. É isso. Mas é inacreditável que as coisas se resolvem com exercício físico e alimentação saudável, né? Muitas. Diria? Metade, 50%. Os outros 50% é você ter consciência. A genética também, mas hoje existe, né? Hoje se sabe da questão da epigenética. Então, quando você tem algo na genética, por exemplo, um paciente que procura porque o pai, o avô teve Alzheimer. Aí ele fala, eu tenho medo de ter Alzheimer. E ele pode ter o gene do Alzheimer. Isso é real, o gene está ali. Mas o gene pode se manifestar ou não. Como que ele vai se manifestar? Se você não se cuidar, se você não cuidar da sua saúde, se você não fizer exercício. Se você já uma brecha para ele entrar. Agora, ele pode até se manifestar quando você tiver lá 90 anos, 95 anos, sei lá. Ou ele vai se manifestar com você com 60 anos. Eu tô com vários pacientes com 60 anos manifestando Alzheimer já. Nossa, é muito jovem, já né? tá cada vez aparecendo mais cedo. Por quê? Por causa da alimentação, por causa do estilo de vida, por causa dessa loucura, desse estresse. O tanto de informação que a gente tem hoje em dia não se compara com como era antigamente. Então, você vê que essa parte da epigenética, a gente pode olhar para ela, pro lado bom ou pro lado ruim. Então, se a gente não fizer nada para mudar isso, o gene vai se manifestar e cada vez mais cedo. Sim. Mas se a gente fizer, vai retardando esse processo. Vai deixando ele Às cada vez vezes mais a pessoa quieto. acaba morrendo sem ter manifestado. Não quer dizer que ela não tinha o gene. A gente teve vários casos na minha família lá, meus avós, tudo mais, a gente teve vários casos de AVC. E é uma coisa que eu tenho medo. Você já tem pressão alta. AVC. Entendeu? Aí, por isso que eu te falo, a pressão alta é o quê? É um aviso pra você. É um aviso.
É por isso que eu fui pro medicamento, porque o cardiologista falou assim, Rogério, você não precisa tomar. A tua pressão não é alta o suficiente para você tomar. Mas eu recomendo você tomar, por quê? Porque se você não tomar, o teu coração vai sofrer e ele vai precisar fazer mais força. E daqui a 20 anos, você vai infartar e vai achar que foi alguma coisa do momento. E na verdade não, é uma decisão que você está tomando agora. Então ele fala, melhor que você tome o medicamento e fique mais tranquilo, a tua pressão fique mais baixa, o seu coração se esforce menos para fazer aquilo, entendeu? Mas qual é o remédio da pressão? Antes ele falava pra eu tomar à noite. O remédio da pressão me dava insônia. Eu fiquei 4 noites sem dormir quando eu comecei a tomar. Olha Aí só. eu mandei mensagem pra ele e falei assim, doutor, eu vou mudar o remédio pra de manhã. Daí ele falou assim, pode ser, muda. Aí Pronto. resolvido. Engraçado que todos os efeitos colaterais possíveis que tem os medicamentos eu tenho. Eu não leio a bula porque eu acho que... Você preenche o checklist. Eu não leio a bula. Daí eu tomo remédio. Lá tá escrito assim, grávidas não podem tomar. Você fala, pronto, vou engravidar. É tipo isso, assim. Todos os efeitos colaterais que pode dar, eu tenho. É que tem pessoas que são mais sensíveis. Eu sou, tipo assim, pode dar uma pinta azul no meio da testa. Pois eu vou ter a pinta azul no meio da testa. Olha. E tem pessoas que não têm, que tomam os medicamentos e ficam de boa. Mas é por isso que eu falo, as pessoas não são iguais. É isso aí. Então não tem como. Aí eu posso falar pra você, tá, mas você pode me perguntar, tá, Miriam, mas o que eu faço? Tem várias coisas, mas cada pessoa vai encontrar o seu caminho. Por exemplo, se eu falar pra você, eu pratico yoga e eu faço academia e eu faço a caminhada. Faço caminhada hoje, porque há 8 anos atrás eu não fazia nada. Entendeu? Hoje eu faço porque eu gosto. Mas não foi sempre que eu gostei. Foi que aprender a criado gostar. o hábito. É porque também quando você começa a fazer exercício e você se sente bem, Você tem... e aí você fala daquele, hoje eu não vou. Aí você se sente mal, que foi o que aconteceu com as minhas costas. Eu parei de fazer exercício físico e aí eu travei minhas costas, que não acontecia há muito tempo. Aí você olha e fala assim, eu preciso voltar pro exercício. O exercício agora me faz a gente vai bem. tentar a natação. Que é uma coisa que a gente gosta. Eu gosto muito de legal, natação. é um exercício Nossa, bem eu amo completo, natação. né? Então, existe fórmula pronta? Existe? Eu falei assim, não, você tem que fazer yoga, academia e caminhada. Isso é o que serve pra mim. Tem gente que, eu gosto de tênis, eu vou... Só que a pessoa tem que experimentar. Tem pessoas que falam assim, mas eu não gosto de nada. Mas nunca experimentou. Nunca nem foi. E também tem que dar um tempo, porque o cérebro, ele foi feito para economizar energia. Isso é sobrevivência. Quando a gente começa a fazer algo novo, o que ele faz? Ele não quer, porque você está gastando energia. Para, cérebro. Entendeu? Quer sim. Aí você escuta essa voz do cérebro, o que você faz? Para, não gosto. Ai, cansei. Então, quando você começa a criar o hábito, o cérebro já não gasta mais energia. Então, ele começa a fazer automaticamente. Então, já não é mais sofrido. Então, por isso que até você criar o hábito, fica nesse sofrimento. Mas depois, as coisas vão. Vamos supor assim, alguém está assistindo nesse exato momento e fala assim, legal, eu gostaria de tentar sobre uma neurodivergência, performance, qualquer área. Ou até uma depressão. Ou até uma depressão, alguma coisa assim. Como é que as pessoas te acham? Como é que funciona? Eu marco uma consulta, você tem uma avaliação prévia? Eu digo isso assim, é uma pergunta até pessoal isso, porque quando a gente olha e tem um tratamento diferenciado, a gente fica assim, tá, mas por onde eu começo? Não, você tem que marcar um diagnóstico com o fulano. Como é que é o caminho para poder chegar até a Miriam? A gente tem lá na clínica uma pré-avaliação, que é para quê? O paciente vem para tirar todas as dúvidas, entender o que é, para que serve, para ele me falar o caso dele e eu falar, olha, tem como fazer a neuromodulação ou não tem, é melhor você ir para o psiquiatra primeiro, entendeu? Tá. É uma pré-avaliação. Nessa pré-avaliação, a gente consegue definir e explicar e tirar todas as dúvidas. Ela tem um custo simbólico, né? Para a gente poder fazer esse atendimento. Mas tem pessoas que já vêm porque foram indicadas por alguém, porque alguém da família já fez, alguma coisa nesse sentido, e fala, não, eu quero fazer. Aí já vai para a avaliação completa, que é feita com
o aparelho de eletroencefalograma, a gente faz esse mapeamento do cérebro Que para legal. identificar as alterações e poder montar um protocolo específico para ela. Aí já é essa avaliação para montar o protocolo. Os planos de saúde aceitam esse tipo de tratamento? Infelizmente não, porque os planos de saúde só tratam doenças, né? Eles Uhum. não previnem doenças, infelizmente. Isso é verdade. Espero que isso mude, mas ainda não. Mas sempre é possível passar no cartão, parcelar, então... Sim. Existem facilitações. Sim, com certeza. Aham. Que Você legal. acha que precisa de algo... A depressão precisa de muitas sessões? Cada caso é um caso, mas geralmente um caso de depressão um pouco mais grave, assim, é de 20 a 40 sessões. De 20 a 40 sessões que a pessoa vai ter que fazer. Isso. E essas sessões são intervaladas, às vezes, de semana a semana, como de mês em mês. Vai depender muito. Vai depender de cada caso. De cada caso, né? Tem casos, dependendo da gravidade, é feito sessões diárias por um período, depois vai diminuindo para 3 vezes por semana, depois 2, depois 1, depois a cada 15 dias, depois uma vez que por mês. legal. Para você ir porque- acompanhando esse paciente e vendo a progressão. É porque eu acredito também que quando você começa a estimular o cérebro, você também tem que deixar o cérebro fazer com que ele siga o caminho dele sozinho, né? Porque ele, no fim do Isso. dia ele tem que... Depois, com o tempo, a gente tem que... Ele aprendeu o caminho e ele vai seguir. Se a pessoa mudar alguns hábitos, ele vai se manter no caminho certo. E tem casos de depressões refratárias, que a gente chama, aquelas depressões que, tipo assim, que vêm de anos e anos, já fizeram vários tratamentos. Tem casos que precisa de um acompanhamento, tipo, sei lá, contínuo, assim. Então, porque se fosse medicamento, ia ter que tomar o resto da vida todos os dias, né? Perfeito. Então, com o tratamento, a gente consegue modular isso. Por isso que eu te falo que cada caso é um caso, porque depende do grau de alteração cerebral, do quanto isso atrapalha a vida, de tudo isso. Pode regredir? Tipo assim, se parar o tratamento? Ele não regride de uma vez, mas aos pouquinhos, se a pessoa não mudou os hábitos, ele vai... É porque tem a ver com os hábitos, né? Ou se for genético, se for algo que já desenvolveu, aí também tem que ter esse cuidado maior. Mas geralmente essa manutenção é feita uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, por exemplo. Eu tenho uma analogia, eu sou bom de analogia. Vamos supor que a pessoa tenha o banco do carro dela tá torto. E ela tá dirigindo torta. Todo dia ela vai pro trabalho torta. E aí dá um problema na coluna dela, ela acha que o problema é porque ela não tá fazendo exercício e tudo mais. Aí ela vai para um tratamento milagroso, alguma coisa nesse Ou sentido. fisioterapia, Ou fisioterapia, faz um monte de coisa. Mas ela não trocou o banco do carro. Então ela vai ter que trocar o banco do carro. Então ela vai ter que mudar o hábito, entendeu? Ela vai ter que trocar o banco do carro. Enquanto ela não trocar o banco do carro, ela pode fazer todos os tratamentos. Ela vai melhorar. Por um período ali, enquanto Só que tá se ela não fazendo. trocar o banco do carro e ela parar com os tratamentos, depois ela vai ter o mesmo problema de novo. Sim. Não é? Uma outra analogia que eu sempre faço para os meus pacientes é assim. O nosso cérebro, ele adquire padrões. Então, vamos falar como se fosse uma estrada. O meu cérebro, ele tá aqui, nessa estrada. E aí, quando eu começo a neuromodulação, eu vou criar uma nova estrada. E aí, essa estrada, ela é toda sinalizada, ela tem asfalto, ela é toda bonitinha e o teu cérebro tá acostumado a ir por ali. Aí você vai começar a ir por aqui. Então, ela é de pedra, ela tem terra, ela não tem sinalização. Conforme você vai indo por aqui, esse caminho vai sendo aberto. E aí, você vai se manter aqui. Por isso que precisa de várias sessões, para você se manter aqui. Você mudou alguns hábitos, você ajuda a se manter aqui. E cada vez vai fortalecendo mais essa estrada. Essa aqui continua existindo. Ela nunca vai deixar de existir. Porque as conexões... Você não ouviu falar que quando é criança, você faz milhões de conexões? Quanto mais aprender enquanto é criança, é melhor? Tá tudo aqui. Tá tudo armazenado. Tudo que a gente vai aprendendo durante a vida não some. Fica ali. Aí, conforme você vai crescendo e você vai usando, você vai fortalecendo aquilo que você está usando. O que não está usando, fica ali guardadinho. É como se fosse numa caixinha fechada. Mas se você mudar, se você tiver algum problema na vida, se você tiver alguma perda, algum trauma, no caso de depressão, por exemplo, algum outro problema, né? O que vai acontecer? Ali tá ali. Então, pode ser que ele volte para esse caminho. Mas aí, o que a gente faz? A pessoa vem, já não precisa fazer o processo todo.
Porque o cérebro já tem esse caminho formado. Então, Perfeito. você só faz algumas sessões e ele volta para esse caminho de novo. Viu, deixa eu te perguntar, no caso de dependência química, essas coisas assim, sei lá, alcoolismo, vício em drogas, é possível um tratamento também? É possível se a pessoa tiver a consciência e quiser. Tá, entendi. Não adianta fazer um tratamento quando a pessoa Não quer. não quer. Sim. É a mesma coisa, por exemplo, você vê quantos casos aí que são internados e tudo, e saem do internamento e já voltam pro uso, porque foram obrigados a estar ali. Então, existe porcentagem de pessoas que conseguem se livrar do vício. É as que querem, a que têm essa consciência e que buscam isso, melhoram. Se não for ela que busca. A família pode até buscar e a pessoa começar a fazer, e se ela se engajar no tratamento, ela vai, senão não. Senão não tem o resultado. Entendi. Viu, pra quem quiser saber mais, como é que a pessoa vai encontrar vocês? Então, nós temos a clínica, né, lá no edifício Green, ali perto da Policlínica. E as nossas redes sociais é cpna.cascavel, que é Clínica de Psiquiatria e Neuromodulação Avançada. E o meu pessoal é miriam.cpna.cascavel. Ponto Cascavel. A Miriam, nesse exato momento, tá colocando tudo isso embaixo onde você tá falando aí. Tem um número de WhatsApp ou no Instagram tem ali o WhatsApp também fácil? No Instagram tem tudo, mas eu posso passar também. Passa o Vamos WhatsApp. falar passa. então. O telefone lá da clínica, então, que é o WhatsApp, é 459-9850-0506. Muito Isso aí. bom. Viu, obrigado pelo papo, foi muito eu que bom. agradeço. Um Este- prazer estar aqui falando disso que eu amo. Tá aberto, a hora que você quiser falar, tiver novos assuntos, talvez novas coisas, ou às vezes o seu esposo quer vir um dia falar da parte dele, né, dentro da Aham. clínica, que eu acho que ia ser bem legal. Porque é legal, né? Como é uma clínica integrativa, é bom a gente falar. Ver várias propostas, va- né, é, várias, aham. várias A gente frentes de dividir uma trabalho. coisa que eles fazem tudo junto, talvez. Pra tentar explicar é melhor, né? Ia ser legal. Pra tentar explicar é melhor. Mas brigadão, viu? Eu que Brigadão. agradeço. Foi maravilhoso. Obrigada. Ó, pra você que tem sempre, eu sempre digo isso aqui, né? A gente fala muito assim sobre educação e aprendizagem, porque no fim do dia o que impacta é o nosso cérebro. A gente vai no oculista pra ver como é que tá a nossa visão, a gente vai no médico ortopedista porque, igual o meu caso, tá com a coluna ruim, vai tudo. Geriatra, Mas a gente né, amor? esquece, talvez. Geriatra, né? A gente esquece do grande motor que é o cérebro. Então, muitas vezes a gente deixa por último, porque talvez e tá impactando tanta coisa na tua vida. Então, procura a Miriam, procura a PNA. CPNA, procura a CPNA para que você possa ter uma avaliação, talvez uma visão um pouco diferente dessa questão. Liga, vai lá, visita, vai lá tomar um café, que o café é Isso aí. muito bom, inclusive eu Isso já aí. tomei lá. Vai lá tomar um Café, chazinho. chazinho e é isso. Obrigado pelo papo e tamo junto. Comenta aqui o que você mais gostou. Um grande abraço. E esse foi mais um Papscast.